Saudações, queridos irmãos. Sintamos a paz do Divino Mestre a envolver-nos e convidamos a todos para a nossa irradiação. Vamos nos conectar nesses instantes, unidos em pensamentos, com essa espiritualidade benfeitora que nos assiste, com o nosso Mestre amado e com Deus, nosso Pai maior, agradecendo a Ele pelo dom da vida. Pai bondoso, rogamos-te para que estenda a tua luz sobre nós, teus humildes filhos, mantendo a fé viva e a chama da esperança em nossos corações, para assim prosseguirmos enfrentando os desafios da caminhada. Que os nossos entes queridos recebam todo o auxílio necessário, fortalecendo-os nesses momentos difíceis, os quais todos estão vivenciando. Que as famílias sejam abençoadas, protegidas e que o amor seja a mola mestre a habitar em cada lar. Mentalizemos os orfanatos, os asilos, os nossos irmãos que têm como morada as ruas, que a tua mão, Mestre Divino, acarinhe a cada um deles para que se sintam amparados e fortalecidos. Rogamos a ti, Mestre Jesus, derrama fluidos salutares sobre nossos irmãos enfermos da alma e do corpo físico, amenizando seus sofrimentos e curando-os, se for da vontade do Pai. Pai bondoso, inspira com sabedoria e discernimento os nossos governantes, para que possa administrar pelo bem do povo, sempre a favor do progresso e da moral. Vamos pedir pelos nossos desafetos, para que saibamos perdoá-los, esquecendo as ofensas, colocando em prática o amor ensinado pelo Mestre. Pai amantíssimo, que os nossos irmãos obsidiados consigam elevar seus pensamentos, desviando-os do mal, encontrando no bem e no amor a luz necessária para a elevação moral. E que os obsessores recebam misericórdia, fazendo-os entrever as divinas claridades, compreendendo o falso caminho em que estão empenhados, percebendo que só o bem trará a verdadeira felicidade. Aos nossos irmãos, recentemente desencarnados, que a espiritualidade benfeitora lhes dê a assistência necessária, envolvendo-os com amor e carinho, para que eles possam aceitar a nova morada e empenharem-se pelo progresso dos seus espíritos. Que a luz divina clareie a mente dos irmãos suicidas, os quais violaram a lei natural, abreviando voluntariamente seus dias. Mas sabemos que tua misericórdia, Pai, é infinita. Inspira-lhes o arrependimento, abranda-lhes a amargura dos sofrimentos e dá-lhes a esperança de um novo recomeçar. Aos irmãos que tiveram a vida de um familiar ceifada recentemente, que possam ser fortalecidos nesse momento difícil para seguirem a jornada terrena. Que os espíritos reencarnantes possam ser bem recebidos e amados pelas famílias, as quais forem escolhidas para conviverem com esse novo ser. Pai amado, magnetiza as nossas águas para que, ao fazermos uso delas, possamos receber o remédio salutar necessário ao nosso restabelecimento físico e espiritual. Agradecemos ao nosso Pai Criador, a Jesus e à espiritualidade benfeitora que nos assistiram durante esta irradiação e que sejamos todos envolvidos com muita luz e paz. E que assim seja. Queridos irmãos, é um prazer estar novamente aqui para juntos nós aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, que tanto nos consola, nos esclarece, nos orienta a respeito das nossas dificuldades, dos nossos problemas, dos obstáculos que cada um de nós precisa enfrentar e vencer na presente existência. Irmãos, estamos num planeta de provas e expiações, planeta este que pela sua evolução carrega consigo muitas dores e sofrimentos, porque nele ainda predomina o mal. Por isso, é normal para todos nós que aqui habitamos convivermos com essas dores e esses sofrimentos que são as aflições da nossa existência.
As causas das aflições é o tema de estudo de hoje, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e vai trazer luz ao nosso entendimento. Irmãos, a bibliografia utilizada foi o Evangelho segundo o Espiritismo para esse trabalho, o roteiro sistematizado para o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, também o livro Relembrando a Verdade e o livro O Espiritismo segundo o Evangelho. Irmãos, quantas vezes nos perguntamos por que passo por tantas dificuldades, por tantos problemas? A doutrina espírita nos esclarece que todas as aflições têm origem em escolhas equivocadas, em desvios da lei de Deus. Quando nós nos afastamos dela e escolhemos caminhos que nos trazem frutos amargos como resultado dessas escolhas. Por isso existem tantas aflições em nossa existência. Jesus nos diz que aqueles que sofrem, que choram, que têm fome, eles serão consolados. Essa promessa que o Cristo nos faz só é compreensível se nós pensarmos em várias existências sucessivas, porque se nós pensarmos apenas na existência presente, muitas observações que nós vemos ao nosso derredor, elas parecem injustas. Por exemplo, na sociedade onde vivemos, as desigualdades que existem com pessoas muito bem financeiramente, cheias de riquezas e outras sem o pão para se alimentar. Algumas esbanjando saúde e outras com doenças desde que nasceram. Uns com o corpo perfeito, outros com o corpo deformado. Tantos irmãos lesados da mente. Tudo isso nós observamos em torno de nós e muitos chegam a dizer que Deus não é justo por permitir essas diferenças. Nosso entendimento a respeito deste Criador é muito pobre, pois ainda não temos o crescimento necessário para compreender este ser. Sabemos ser Ele, o Criador, o Pai amoroso, bom e justo. Se nós conhecemos essas suas atribuições, temos a certeza, irmãos, de que Ele não tem preferência por nenhum de nós. Somos todos seus filhos bem-amados, criados simples e ignorantes para um dia sermos anjos. Portanto, aquilo que nos ocorre não pode ser o produto do nada, do acaso, do humor do Criador. Se Deus é bom e justo e eu tenho alguma aflição, nós chegamos à conclusão lógica de que essa dificuldade tem uma razão para estar acontecendo comigo, ou com algum familiar meu, ou com aquele desconhecido do noticiário da TV ou do rádio, no Brasil ou no mundo, e que esse acontecimento que está sendo narrado é só uma pontinha da situação, ou seja, estou vendo a consequência do que ocorreu no passado, que gerou esse acontecimento atual. E nós devemos estudar as aflições que nós sofremos, porque elas estão diretamente ligadas com as causas que as geraram. A grande maioria das nossas aflições, elas são frutos dos nossos excessos. Se bebo alcoólicos demais, vou ter uma cirrose, é natural, e fui eu que provoquei essa doença em meu corpo com os meus atos. Fumando, estou prejudicando meus pulmões. Se como comida gordurosa, bebidas, frituras, com o tempo terei uma úlcera. Os excessos que cometemos nos trazem aflições. Mas não são só os excessos materiais que nos trazem dissabores, mas também os excessos morais. Pesquisas realizadas nos afirmam que se nós temos muito ódio, raiva, inveja, maledicência, enfim, sentimentos negativos, ruins, dificuldade de perdoar, iremos enfrentar aflições derivadas dessas energias deletérias, causando desequilíbrios físicos e mentais, originando cânceres em nós mesmos. Mas nós não podemos nos culpar por ainda termos em nós essas questões mal resolvidas, pois ainda somos imperfeitos. Sentirmos uma raivinha, termos sentimentos negativos, pouco cristão, é natural na nossa atual faixa evolutiva. Ainda estamos aprendendo e acabamos errando neste processo. Vamos aprender a usar o auto-perdão, perdoar a nós mesmos. Mas devemos sim
controlar os nossos impulsos ruins que surgem do nosso interior, procurando transformá-los em virtudes, em qualidades. Dessa forma, vamos plantando cada dia uma semente melhor. Jesus nos ensinou a cada um segundo as suas obras. Se nós plantarmos laranjas, vamos colher laranjas, não vamos colher abacaxis. Se fez o bem, receberá o bem. Se fez o mal, terás que se ressarcir deste engano. Então, nós somos responsáveis por todas as nossas ações, pelos nossos pensamentos, pelos erros e acertos que fazemos e também pelo bem que nós deixamos de fazer. E essas escolhas, irmãos, são feitas todos os dias da nossa existência, no cotidiano, na nossa convivência familiar, no trabalho, no trânsito, na fila do mercado, na fila do banco, na rua, na vizinhança, no coletivo, no lazer, na sociedade em geral. Muitas vezes nós temos conflitos dentro das famílias. Quantos jovens enfrentam seus pais discutindo, agredindo, às vezes até fisicamente. E quantos pais se perguntam, onde foi que eu errei? Dei tudo para o meu filho, nunca lhe faltou nada e hoje ele me enfrenta trazendo-me tanta aflição. Talvez, irmão, se tivesse dado mais atenção em vez do brinquedo, se tivesse dado uma religião na infância, talvez as coisas poderiam ser diferentes. Algumas vezes, por negligência, por ignorância, por irresponsabilidades, os pais, as famílias, os responsáveis pelas crianças, pelo jovem, deixam de realizar ações que vão trazer consequências dolorosas no amanhã. Se os pais fizeram tudo o que estava a seu alcance e o jovem assim mesmo tomou o caminho errado, nada tem a se cobrar, pois todos nós escolhemos o caminho a seguir e somos responsáveis pelas consequências boas e más que derivam dessas nossas ações executadas ou pensadas. Tudo o que nos ocorre é uma consequência da lei de ação e reação. Então nós devemos olhar para o passado e fazer uma autoanálise. Devemos nos perguntar por que estamos sofrendo, de onde vem a minha dor, qual o problema da minha aflição. Procurando resposta sincera, nós vamos descobrir em nós mesmos as causas dessas dores que nos batem à porta. Onde estão as nossas vontades, os nossos desejos mais íntimos? Em nós está a chave de todas as aflições. De nós derivam essas causas. Então, o Evangelho nos diz que elas podem vir da presente existência ou de existências anteriores. Algumas aflições eu criei na presente vida e a enfrento agora mesmo. E algumas questões eu não consigo ressarcir na mesma vida e se prolonga para futuras encarnações. Um bebê que nasce com alguma doença de pele que queima, que arde, que coça, que tem um membro defeituoso, tem uma síndrome, tem um bloqueio cerebral e nós pensamos não ser justo. Se olharmos apenas para esta vida, realmente nós não vamos entender a razão para isso. Mas, com o conhecimento das vidas sucessivas, nós compreendemos ser este o resultado de um plantio anterior. Se fui desonesto com alguém, levei vantagens indevidas e causei aflição ao meu irmão, pela minha desonestidade, é provável, irmãos, que nas próximas oportunidades de vida eu sinta a dor de uma desonestidade e desta forma nós vamos nos quitando com a lei de ação e reação. Podemos resgatar pelo amor ao invés da dor, fazendo o bem. Mas se nós não realizarmos o bem, a dor com certeza vai nos trazer a lição necessária. Nossas aflições ocorrem nas famílias, principalmente, onde nós somos testados através do perdão para com aqueles que nos magoaram, que nos ofenderam. As nossas más ações causam consequências negativas, que nos trazem perturbação, desconforto, nos obrigando a acertar essa conta. Às vezes, irmãos, nós temos carnês longos de 24, 72 pesadas prestações, mas nos traz alívio quando nós terminamos de pagar. A nossa vida é igual. Quando nós estamos resgatando dívidas passadas, sofremos, dói, machuca, incomoda. Mas nós nos sentimos leves ao terminar e todas as nossas aflições, um dia elas terminarão. A nossa vida atual, ela reflete mais
aflições do que das vidas passadas. 70% das aflições que nós passamos são originadas de ações que nós temos nessa existência. Temos a liberdade de agir, ou seja, todos nós possuímos em nós o livre-arbítrio a plantar. Mas a nossa colheita, ela é obrigatória. Por exemplo, se nós estamos andando numa estrada onde a velocidade máxima permitida é 80 km, eu posso andar numa velocidade maior, mas este ato ele não é correto e ele vai gerar multas se for pego pelo radar. Já na justiça divina, não existe radar. Qualquer ato que for executado vai ter o retorno devido. Muitas das nossas aflições, elas são consequências do nosso caráter, do nosso comportamento. Quantos problemas nós criamos por não pensar no dia de amanhã? Por exemplo, pensamos muitas vezes, vou viver hoje, eu mereço ter aquilo, ou nós destruímos a nossa saúde não nos cuidando. Quando eu saio dos limites, ocorrem as aflições. Por exemplo, eu não preciso comer toda a travessa de sobremesa para saber se o doce está bom. Basta um pratinho. Nós exageramos nas quantidades e depois ainda nos culpamos, nossos órgãos, por não darem conta, ou dizemos que o doce estava estragado, por isso fez mal. Ou seja, nós transferimos a nossa responsabilidade pelo exagero que cometi para longe de mim. Posso aproveitar a vida, irmãos? Posso. Mas eu tenho que me lembrar que tudo deve ser na sua justa medida, que existe o amanhã, que eu tenho dívidas a pagar, que eu tenho alimento para pôr na mesa, pagamento de água e de luz, que eu sou responsável por aqueles que eu cativo ao meu derredor, que eu também preciso dar amor, carinho, atenção. Se não nos precavermos, as dificuldades vão bater à nossa porta. Quantas pessoas são vítimas do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua insensatez, da sua ignorância? Por exemplo, sou muito boa para fazer esse serviço, sou boa demais para trabalhar com essa pessoa, sou boa demais para ser esposa deste homem, ou sou bom demais para ser marido desta mulher. Eu sei muito mais do que os outros e isso traz dificuldades nos relacionamentos. Nós temos que prestar atenção aos nossos vícios de comportamento. Por exemplo, a pessoa que está sempre de mau humor, irritadiço, explode jogando adrenalina no seu corpo. Se incomoda todos os dias porque o carro não está bem estacionado, porque a fila do banco não anda, porque o outro errou e assim vai. Agindo dessa forma, a pessoa baixa a sua imunidade, vai ficando estressado e em algum momento pode ter um infarto, um derrame, e a culpa não é da vida ou do mundo moderno, e sim da sua falta de cuidados consigo mesmo. Quantas vezes nós vemos pessoas procurando emprego e depois não sabem onde colocar os seus documentos para apresentá-lo ao empregador, ou chegam atrasados ao emprego, ou estão sempre, constantemente precisando sair mais cedo. Todos nós temos que aprender a viver dentro das nossas possibilidades, do quanto eu posso gastar, dos limites da minha constituição física. Eu estou vivendo na condição emocional que eu tenho nesse momento, ou na presente condição intelectual. Todos nós temos desejos que nós trazemos do passado. Nós não somos maus, fizemos escolhas equivocadas, mas não somos realmente maus, nós somos ignorantes, nós não conhecemos as leis divinas e quando nós começamos a estudar, a refletir, nós vamos fazendo escolhas melhores. Quantas uniões infelizes, frutos de interesse ou da vaidade, porque o amor, a lei de amor não foi levada em conta. Foi feita uma união pela beleza física, por dinheiro, por posição social, por posição intelectual. Não se para pensar se nós realmente gostamos daquela pessoa, se existem afinidades, se existe empatia, química no sentido espiritual. Irmãos, nós temos que nos perguntar se nós estamos fazendo o melhor no nosso trabalho, na nossa família. Quantas vezes eu deixo de ser educado, gentil, atencioso para com aqueles que estão ao meu derredor? Temos todos nós que crescer como espírito. Nós não devemos ficar fixados em questões que já deveríamos ter superado.
O emprego, um amor perdido, um bem material, um casamento desfeito, a traição de um amigo. Quantos de nós passa a vida em brancas nuvens e ao chegar aos 70, 80 anos para pensar que deveria ter feito de forma diferente? Quanta coisa deixou de fazer, quanta coisa ficou para trás. O Espiritismo nos diz que nós teremos outras oportunidades em existências futuras, mas se nós já temos essa consciência desde agora, vamos começar imediatamente, não deixar para amanhã. O que fazer? Trabalhar no bem para resgatar nossos débitos. Às vezes, 3, 4 anos bem trabalhados vão fazer toda a diferença em nossa atual encarnação. Este tempo trabalhado no bem é uma conquista nossa, que poderia ter sido deixada de lado. Mas, aproveitando esse tempo, nós somamos pontos a nosso favor. Se tenho dificuldades, irmãos, até de locomoção, devido à idade mais avançada, eu posso usar o telefone para ligar para aquela pessoa que está passando por dificuldades, fazendo um trabalho de consolação, de coragem. E isso dá um novo significado para a nossa vida e ajuda muito aquele ser que necessitava de nossa atenção. Irmãos, o processo para nos livrarmos das aflições, ele existe. Já entendemos de onde elas vêm, que elas são justas. Mas por que faço escolhas erradas? É porque eu não trabalho as minhas imperfeições, os meus valores morais. Mas como fazer para que as nossas aflições sejam mais suaves? Devemos nos alegrar, levantar nossas cabeças, pois não existe pessoa sobre a terra que não tenha aflições, dificuldades, umas maiores, outras menores. Se estamos numa fase difícil, vamos buscar os recursos que nós temos ao nosso alcance. O Evangelho, a prece, os amigos, os familiares, para nós termos um novo alento, jamais desistindo da vida que temos, que nos foi concedida para aperfeiçoamento. O Espiritismo nos alerta para melhorarmos, alertando que as nossas dores existem em virtude das escolhas anteriormente equivocadas, orientando para que nós nos analisemos, que devemos focar nossos defeitos, nossos vícios para identificá-los e realizar a mudança. Ouvir exposições, pôr em prática o que aprendemos, estudar e compreender as leis imutáveis de Deus para não nos afastarmos dela, pois é isso que nos traz aflições. E além de estudar, irmãos, temos que trabalhar no bem, em algum projeto, em algo que resulte benefício aos nossos irmãos. Nossas aflições passam, outras chegam, mas aprendemos com isso e conseguimos o equilíbrio para enfrentar novas dores com um olhar diferente, com um olhar do aprendizado. Que assim seja. Irmãos, elevemos nossos pensamentos agradecendo ao bondoso Pai pela oportunidade de ouvirmos essa exposição. Ampare-nos nesses momentos difíceis, fortalecendo-nos o ânimo, a fé e a coragem, mantendo-nos sempre esperançosos de que tudo passará e que o sol voltará a brilhar. Que possamos seguir nossa caminhada evolutiva, sempre tendo como leme os ensinamentos legados pelo Mestre. Rogamos a Ele que envolva-nos, a nós, aos nossos familiares, nossos amigos, em muita luz e paz. E que assim seja.